O Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC, encontra-se reunido no seu 8º Conselho Coordenador para, entre outros objetivos, avaliar de forma crítica o seu desempenho ao longo do ano prestes a terminar, bem como projetar ações futuras no âmbito do combate ao crime organizado, com grande incidência nos raptos, no tráfico de drogas, na corrupção e no branqueamento de capitais. O Procurador-Geral da República, Américo Letela, diz que o sucesso desta missão passa pelo reforço da interação entre todos os órgãos da Administração de Justiça, sobretudo entre o CERNIC e a Polícia da República de Moçambique. A reflexão sobre os desafios operacionais, incluindo a investigação científica e tecnológica, a gestão de informação criminal e o controle interno. Defina prioridades realistas e mensuráveis que permitam ao CERNIC consolidar o seu papel como serviço de investigação criminal moderno, proativo, eficiente e credível. Reforça a articulação interinstitucional, particularmente com o Ministério Público, a Polícia da República de Moçambique, outras entidades do sistema de administração da justiça, instituições congêneres e parceiros internacionais, bem como a contínua capacitação dos seus quadros e a incorporação de ferramentas tecnológicas que permitam uma atuação mais célere, eficaz e baseada em evidências. No entanto, Américo Letela desafia o CERNIC a apresentar nomes dos verdadeiros mandantes dos raptos no país. A prevenção e combate aos raptos, ao tráfico de drogas, à corrupção, entre outros crimes, exigem de nós uma atuação firme, coordenada e isenta. Os raptos continuam a trazer um sentimento de insegurança dos cidadãos e desafiam a atuação das forças de investigação. O CERNIC precisa demonstrar resultados concretos e mensuráveis no combate aos raptos. A sociedade já não se satisfaz com a mera apresentação de operações pontuais, nem com a exibição de pequenos indícios de trabalho investigativo. Identificar esconderijos, desmantelar células operativas e deter autores materiais é importante. Letela exige também do CERNIC a apresentação da lista dos nomes dos líderes dos traficantes de drogas, um crime que, segundo o Procurador-Geral da República, está a destruir a juventude moçambicana. Para o povo, o verdadeiro desempenho da investigação criminal mede-se pela capacidade de investigar e responsabilizar os mandantes destes crimes hediondos. Aqueles que os planeiam, financiam e se beneficiam deles. A sociedade exige saber quem são os mandantes e o CERNIC deve ser capaz de mostrar que está à altura desse desafio, assumindo uma nova postura institucional que proteja a sociedade e reafirme a autoridade da justiça. Por seu turno, o diretor-geral do CERNIC, Ilídio Miguel, promete purificar este órgão, porque, segundo ele, há agentes ligados ao crime organizado. 2, 3 dias e vamos tentar trabalhar no sentido de apurar quem são esses colegas. Mas a sociedade tem estado a reclamar a má atuação de alguns colegas, reitero, de alguns colegas, e a priori, antes de nós começarmos a empenharmos-nos no combate ao crime organizado, temos que fazer um trabalho interno para livrar-nos desses colegas. O 8º Conselho Coordenador do CERNIC tem a duração de 2 dias. Estão nesta sala representantes dos governos de Moçambique, do Reino Unido, das organizações da sociedade civil e dos parceiros de cooperação, num evento de alto nível sobre princípios voluntários sobre a segurança e os direitos humanos. O encontro acontece numa altura em que no país, dia após dia, aumentam denúncias sobre a violação dos direitos humanos nas zonas de exploração dos recursos naturais, com destaque para os hidrocarbonetos. No entanto, o Governo, através do Secretário de Estado do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Touarim Abdullah, diz que para fazer face a esta situação está em curso no país um processo de elaboração de um plano visando prevenir os conflitos entre comunidades e investidores. O Governo está agora empenhado na elaboração de um Plano Nacional de Ação
relativo à implementação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, que servirá de base para a identificação de ações concretas para prevenir riscos de segurança e proteger os direitos humanos associados às atividades extrativas e comerciais. Para o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Nvunga, o desenvolvimento nacional só é possível se houver o reconhecimento dos direitos das comunidades. A de que a segurança não deve ser exercida contra a população, mas com a população, de que o desenvolvimento nacional só é sustentável quando reconhece e protege os direitos das comunidades e de que nenhum investimento vale a pena se para exigir que alguém perca a sua dignidade. E lembro aqui... Os desafios apontados por Adriano Nvunga foram reconhecidos pelo Alto Comissário do Reino Unido, Dominic Aston, que mesmo assim reconhece haver avanços no que diz respeito aos princípios voluntários em Moçambique. Consideramos que a elaboração e a aprovação de um plano de ação nacional sobre princípios voluntários define responsabilidades e estabelecer normas claras para que Moçambique mantenha o controle da governação de segurança. Outros países africanos mostram o que é possível com os planos de ação. Por exemplo, o plano de Ghana aumentou a confiança dos investidores no setor extrativo. A República Democrática do Congo melhorou o diálogo entre as empresas e as... O encontro foi co-organizado pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Tem a duração de um dia. No âmbito da sua visita de trabalho à República de Portugal, o Presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se nesta segunda-feira na cidade do Porto com a comunidade moçambicana residente naquele país europeu. Durante o encontro, os moçambicanos expressaram suas preocupações, que vão desde dificuldades de aplicação dos seus investimentos no país, à obtenção de documentos de identificação, até o acesso ao emprego depois da formação. Pedir ao camarada, mas pedir, eu sei que não vai ser assim, não é? Mas um pouco, tentar minimizar algumas vias ali, né, de acesso na estrada nacional, não é? E outra coisa é nos dar espaço também. Pronto, para desenvolver o Moçambique. Apesar de estarmos em Portugal, mas também sonhamos em Moçambique, acreditamos em Moçambique e com o camarada Chapo acredito que tudo vai melhorar. Vai ser difícil porque estamos nesse problema agora para recomeçar, mas acredito que tudo vai mudar. Por outro lado, os moçambicanos pedem ao governo para revogar a decisão de introduzir taxas nas transações da moeda eletrónica e justificam. Taxar. Então, para mim, como opinião ao governo, é preciso tentar perceber que a maior parte dos que usam as próprias carteiras móveis são aquelas que estão nas zonas onde não tem acesso aos bancos. Então, sendo assim, é preciso ter a cautela, porque podemos cair naquela situação de, em vez de termos inclusão financeira, uma proposta que é uma agenda que é do governo, que nós conquistamos nos últimos anos, e termos que ter um retrocesso, recuar para trás. Em jeito de resposta às preocupações apresentadas, o Presidente da República, Daniel Chapo, reiterou o compromisso do governo em trabalhar para melhorar as condições de vida de todos os moçambicanos. E vamos continuar a trabalhar para criar oportunidade para todos, sem exceção, sem exclusão, porque no fundo somos todos moçambicanos, seja de que origem, de que filiação política, filiação religiosa ou qualquer coisa, outra coisa. No fundo somos todos moçambicanos. Por isso Moçambique primeiro, moçambicano. Daniel Chapo aproveitou a ocasião para apelar à participação de todos os moçambicanos no diálogo nacional inclusivo em curso, visando acabar com o descontentamento generalizado no país, na sequência das últimas eleições gerais que desembocaram numa onda de manifestações jamais vistas no país. E é neste sentido que estamos a fazer o diálogo nacional inclusivo, sem excluir a ninguém. Cada um dos moçambicanos tem a sua contribuição a dar. E às vezes a inteligência não tem muito a ver com a escola, eu tenho dito isso. Há pessoas que nunca foram à escola, mas são bastante inteligentes e que estão a contribuir de uma forma extraordinária
no diálogo nacional inclusivo, principalmente os nossos idosos. O encontro entre o Presidente da República e a comunidade moçambicana residente em Portugal foi muito concorrida, sobretudo pelos estudantes, que aproveitaram a ocasião para pedirem ao governo facilidades de acesso ao emprego após a sua formação. O norte de Moçambique está passando por uma das piores crises humanitárias da sua história. O escritor da ONU para Assuntos Humanitários está soando o alarme. Mais de 100 mil pessoas foram deslocadas em apenas algumas semanas, à medida que a violência se intensifica na província de Cabo Delgado. Segundo Paulo Emerson, chefe da OCHA, em Moçambique, este ano é mais dramático para civis desde o início do conflito em 2017. No total, mais de 330 mil pessoas foram deslocadas somente em 2025. Algumas famílias fogem pela segunda vez, às vezes pela terceira. Muitas vezes após sofrerem violência extrema. Equipas humanitárias até relatam situações de profundo sofrimento psicológico, incluindo tentativas de suicídio. As crianças, estas são as primeiras vítimas dessa crise. Representam 67% dos deslocados. Muitos estão separados dos pais, correndo riscos de exploração, de abuso e de abandono escolar. Famílias estão encontrando refúgio em escolas superlotadas, abrigos improvisados ou em comunidades já exaustas. Terreno, os riscos à saúde estão-se a agravar. Casos de cólera foram confirmados nos distritos de Memba e Metuge. A insegurança também está impedindo os agricultores de cultivar as suas terras, mergulhando a região em uma fome crescente. 4 semanas após a nova onda de deslocamentos, a ajuda humanitária só conseguiu alcançar cerca de 40 mil pessoas, com apenas 2 semanas de alimentos distribuídos. Os estoques, esses estão quase vazios, após um ano marcado por ciclones, secas e ataques armados. O coordenador de socorros da emergência da ONU diz que a organização apoiou em 6 milhões de dólares, mas as necessidades são imensas. Dos 352 milhões necessários em Moçambique para 2025, apenas 97 milhões foram financiados. Para o OCHA, os escritores das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, a prioridade permanece clara. Precisa-se de paz para que as pessoas possam cultivar as suas terras, para que as crianças possam voltar à escola em vez de fugirem da violência. Assinala-se esta terça-feira, 9 de dezembro, o Dia Internacional da Luta contra a Corrupção. Para assinalar a data, o Gabinete de Combate à Corrupção de Sofala promoveu uma atividade comemorativa na cidade da Beira. Durante o evento, o diretor do gabinete em Sofala, Bernardo Duce, revelou que a província registrou cerca de 125 processos tramitados desde janeiro a esta parte, quando comparado com o ano anterior. Segundo a fonte, dos processos tramitados foram concluídos 71 processos, dos quais 42 acusados e remetidos ao tribunal para o julgamento. De janeiro a novembro do ano em curso, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala tramitou 125 processos, dos quais 27 transitaram do ano de 2024 e 98 entraram no presente ano. Do total dos processos tramitados, foram concluídos 71 processos, dos quais 42 acusados e remetidos aos tribunais para o julgamento, e 19 foram arquivados por falta de matéria que justificasse uma acusação formal e 10 foram remetidos a outros órgãos em razão da matéria. Além disso, 50 arguidos pertencem ao setor público e encontram-se detidos. Em conexão com os processos tramitados, estão envolvidos 62 arguidos, dos quais 50 são funcionários públicos e 12 trabalhadores do setor privado, e 9 arguidos foram detidos em flagrante delito, isto é, no ato da prática de corrupção. Com vista a combater as práticas ilegais nas instituições, o governo vai aumentar as inspeções e auditorias surpresas, segundo avançou o secretário de Estado na província de Sofala, Manuel Rodrigues. Nas inspeções da administração pública ou, por outra, unidades de controlo interno que existem em cada uma das instituições da administração pública na nossa província. Vamos aumentar as inspeções, auditorias regulares e de surpresa para as nossas instituições.
algumas coisas que acontecem, se nós avisarmos e se transmitirmos o nosso plano de realização de inspeções, poderão algumas pistas serem distorcidas. Então, realizemos com firmeza essas inspeções e auditorias, tanto regulares, planificadas, mas também de surpresas. Chegarmos a uma unidade sanitária, um centro de saúde, uma maternidade e ver o que está a acontecer àquela hora da noite. De acordo com o governador de Sofala, Lourenço Bulha, há necessidade de se instruir jovens com princípios que se distanciam da corrupção. Que apenas está enraizada nas instituições públicas. Ela é transportada ao Estado por indivíduos de mau caráter, pois inicia nas famílias e na sociedade em geral. É importante dotar a nossa juventude de princípios em que se dá primazia à honestidade, o caráter e o trabalho árduo como valores essenciais para a mudança do presente quadro. O evento reuniu representantes dos partidos políticos, juízes, procuradores, membros do governo, quadros do Gabinete de Combate à Corrupção, líderes comunitários e religiosos, entre outros. Após a reportagem da TV Focus, que destacou a situação vivida pela Elemid de 10 anos de idade, instituições, pais e alunos uniram-se para apoiar a menina. O Colégio La Salle doou cerca de 31.126 meticais para ajudar no tratamento. De forma voluntária, os alunos da 10ª classe iniciaram uma campanha local de angariação de fundos para reforçar o apoio. De forma muito voluntária, os alunos da 9ª, 10ª classes começaram uma campanha local. Uma campanha para vender chupa-chupa, né, que se chama aqui, sorvete e de forma muito voluntária, bolo, para arrecadar fundo para ajudar a nossa aluna Emelite. Os estudantes que aderiram à iniciativa explicam que o principal objetivo é ver a Elemid voltar a sorrir e a relacionar-se como outras crianças. Em 2 dias nós conseguimos arrecadar 10 mil. Para isso tudo acontecer, nós precisamos da ajuda de muitas pessoas. Todos nós nos unimos para conseguir salvar a vida dela, para ela voltar a ser uma criança como nós. Nós tivemos essa ideia a partir da notícia da Elemid. Começamos com a venda de doces, azedinhas, e com isso tivemos mais ideias para poder arrecadar dinheiro para ela. Em 2 dias conseguimos 10.808 meticais. Segundo a coordenadora do colégio, Mariana Rondinho, além de apoio interno, também existe ajuda internacional a contribuir para a causa com o mesmo propósito. A partir da doutora Letícia, ela esteve cá em passeios, então, por coincidência, acabou de também ouvir essa situação. Então, disponibilizou-se em ajudar, só ficamos com dificuldade de conta bancária. Mas até ontem, a mãe já estava no Standard Bank para abrir uma conta para que esse dinheiro seja canalizado diretamente na conta da menina. Para a mãe da Elemid, Selma Moisés, não há palavras que descrevam o gesto dos alunos que decidiram apoiar a filha. Na verdade, eu nem sei o que dizer. Não tenho palavras para dizer aquilo tudo que eu sinto neste momento, porque para mim é muito emocionante ver que crianças juntaram-se a uma causa para poder apoiar a sua colega. Então, é um gesto de amor e foi um momento de muita emoção. Não consigo descrever. Embora o ano letivo esteja a terminar, a escola garante que a campanha de angariação de fundos vai continuar. Importa referir que a menina Elemid sofre de escoliose, uma curvatura anormal da coluna vertebral, cujo tratamento depende do grau de inclinação da curvatura. Além disso, ela enfrenta um caso de neofibromitose, uma espécie de massa endurecida nas costas, para a qual não existe tratamento disponível em Moçambique. Para o devido tratamento, a Elemid precisa viajar para a Índia, onde poderá receber cuidados médicos especializados, tratamento estimado em mais de 2 milhões de meticais. O projeto Sou Jovem, implementado pela Plan International, está a levar a cabo uma série de ações de sensibilização sobre a violência baseada no género, enquadradas no âmbito dos 16 dias de ativismo. Entre as atividades envolvidas pelo projeto Sou Jovem, destaca-se a pintura de murais, que abordam temáticas relacionadas com a violência digital.
uma nova forma de violência que tem vindo a ganhar terreno no país. Com estes murais, pretende-se criar uma ligação perfeita entre a arte e o ativismo, com o intuito de alcançar diferentes públicos-alvo. Que é a violência cibernética ou a violência online, que é um tipo de violência que agora é cada vez mais predominante. Não significa que não temos violência no âmbito físico, como a violência física, econômica, a violência moral, etc. Da mesma forma que se manifesta no âmbito físico, manifesta-se também de forma cibernética. E nós não podemos ficar indiferentes a esta situação, porque o mundo cada vez mais e mais torna-se digital. Este mural, em execução na Escola Secundária Josina Machel, por exemplo, descreve resiliência e solidariedade face à violência baseada no género. É um manifesto visual que dá voz às inúmeras histórias de vida marcadas pela violência, pela exclusão e, demasiadas vezes, pela perda trágica de vida também. Então, é também uma mensagem de força, resiliência e solidariedade. O Ministério do Gênero e Ação Social refere que as autoridades não têm capacidade de controlo e prevenção da violência digital. Ficamos preocupados porque sabemos que os nossos dados, especificamente para esta temática de violência digital, continuam um desafio para nós trabalharmos, mas também de uma forma global sobre os dados de violência, continuamos também preocupados porque os dados tendem a subir, como nos elucidam os dados somente de janeiro a setembro, que rondam por aí 13.625 casos apresentados nos gabinetes de atendimento à família e menores. Para este ano, os 16 dias de ativismo, que terminam nesta quarta-feira, foram dedicados à sensibilização e à procura de soluções para prevenir e combater a violência digital. No âmbito da cimeira bilateral entre Portugal e Moçambique, que teve lugar nesta terça-feira na cidade do Porto, os dois governos assinaram um total de 20 acordos em diversas áreas de atividades econômica, política e social, como forma de reforçar as relações de cooperação entre os dois países. E porque não há desenvolvimento econômico e social sem paz, o governo português, através do seu primeiro-ministro, Luís Montenegro, promete dar continuidade do seu apoio no combate ao terrorismo em Moçambique, através da União Europeia. Venho acompanhando com muita proximidade e em várias conversas com o Presidente Chapo a situação em Cabo Delgado, a evolução que tem tido e Portugal, como sabem, tem feito ou tem desempenhado aqui um papel de intermediação, também de colaboração efetiva, mas de intermediação entre Moçambique e a União Europeia, assumindo o papel que a União Europeia está a desempenhar e que nós entendemos e queremos possa continuar também no próximo ano. Com este apoio, Luís Montenegro espera que Moçambique consiga ter paz e segurança para tornar o país mais atraente para investimento internos e externos. A estabilização daquela região é importante para a salvaguarda da segurança e dos direitos fundamentais das populações atingidas, muitas vezes deslocalizadas. Só isso já tem uma importância enorme em si mesmo, mas é também muito importante no contexto da competitividade económica, porque a segurança em si mesma é um valor económico. Tivemos a ocasião também de destacar isso. A segurança é um ativo económico fundamental para poder induzir os mercados, os investidores, os agentes económicos a poderem decidir os seus investimentos. E, portanto, há uma dimensão humanitária, há uma dimensão social e há uma dimensão económica em todo o investimento que também podemos fazer nesta área, seja na cooperação bilateral, seja na cooperação ao nível das organizações internacionais e do multilateralismo, que é o campo
onde uma matéria como a luta contra o terrorismo tem de ser, enfim, colocado. Na sua intervenção, o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, começou por agradecer o apoio de Portugal no combate ao terrorismo, porque, segundo ele, nenhum país desenvolve sem paz. Portugal tem defendido bastante este apoio a Moçambique no combate ao terrorismo e, neste momento, nós temos oficiais portugueses a treinarem as nossas forças em Moçambique, nesta missão da União Europeia. Por isso fizemos questão aqui de agradecer e também dissemos mais uma vez que é por via realmente da União Europeia que o povo português, incluindo o governo português, faz, portanto, a sua voz ouvir em defesa de Moçambique, e para nós isto é extremamente importante. E ao nível da segurança em Moçambique, e depois, como colocou muito bem a questão ao nível da CPLP, para nós a segurança é fundamental. Daniel Chapo também sublinha a importância da paz e segurança para a atração de mais investimentos para Moçambique. Temos dito publicamente que não há nenhum país no mundo que desenvolve sem a paz e a segurança. Portanto, o combate ao terrorismo em Cabo Delgado continua a ser nossa prioridade para que realmente um dia possamos estar em paz. E também temos dito que vamos continuar a combater, por exemplo, os raptos que vinham acontecendo de uma forma mais intensiva, e agora a situação, comparativamente com aquilo que vinha acontecendo, vai melhorando, embora tenha havido alguns casos esporádicos de ataques terroristas, incluindo também a questão dos raptos. Portugal é um dos maiores parceiros de cooperação de Moçambique em diversas áreas de atividades, com destaque para a economia, turismo, agricultura e construção. O Partido Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autónomo, ANAMOLA, liderado por Venâncio Mondlane, submeteu nesta quarta-feira à Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, COT, 6 propostas legislativas. As propostas incluem a revisão da Constituição da República, a revisão da Lei da Comissão Nacional de Eleições, contrapropostas de revisão da Lei do Recenseamento Eleitoral, da Lei Eleitoral, da Lei de Funcionamento das Autarquias Locais e, por fim, uma contraproposta de lei sobre crimes de responsabilidade, que estabelece o mecanismo de impeachment, segundo avança o porta-voz do partido, Denis Tivan. No total, 6 propostas legislativas, a saber, a primeira é um anteproposta de revisão da Constituição da República, uma proposta geral, a anteproposta de revisão da lei da CNE, esta é a terceira, anteproposta da revisão da lei do recenseamento eleitoral, a quarta é uma anteproposta de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. E esta é uma proposta que, sendo aceita, depois as devidas adaptações podem ser feitas para a eleição para a Assembleia da República, o Presidente da República, assim como a Assembleia Provincial. A quinta é uma anteproposta de revisão da Lei do Funcionamento das Autarquias Locais. Esta proposta tem a especificidade de ser o elemento que nos pode levar a dizer que apresentamos uma proposta, Dr. Edson, que é uma revisão legislativa do topo à base. Portanto, questões relacionadas com descentralização nós conseguimos materializar nesta proposta. E por fim, trazemos uma proposta que achamos que é sui generis, que é a anteproposta da Lei de Crimes de Responsabilidade. É aquilo que internacionalmente é conhecido como Lei de Impeachment. Basicamente são responsabilidades para o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Presidentes do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, o Conselho Constitucional, Procurador-Geral da República, Ministros, Governador do Banco de Moçambique, Chefe de Estado, Maior-General, Diretor do CIS, Comandante-Geral da Polícia, Secretário de Estado na província, assim como o Governador da província e os outros cargos. Estes são... Para o Presidente da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Macuacua, este ato significa que o partido de Venâncio Mondlane está a jogar dentro do quadro legal e realça que as propostas serão analisadas como tantas outras de diversos proponentes. Viemos de apreciar
o facto de o Partido Anamola ter respondido positivamente à nossa carta enviada solicitando contribuições de participação do Anamola enquanto partido político no processo do diálogo nacional inclusivo, através da apresentação de suas propostas concretas, que hoje temos a oportunidade de receber. Esta resposta positiva do Anamola, que hoje se consubstancia na apresentação destas propostas, é uma evidência de que o diálogo nacional é verdadeiramente inclusivo. E apreciamos o facto de o Partido Anamola estar a usar a arena própria, o palco próprio, para colocar as suas ideias, as suas contribuições. É justamente isto que nós pretendíamos, era que o Anamola não jogasse fora de jogo, isto é, participasse do diálogo e sentisse parte do diálogo, e que também se apropriasse do diálogo. E verificamos que o Anamola apropriou-se do diálogo, fez suas reflexões e trouxe as suas contribuições. Além da COTE, as propostas do Partido Anamola, que reclama participação direta no processo do diálogo nacional inclusivo, foram igualmente entregues às organizações da sociedade civil, incluindo o MASC, o CDD, o CIP, entre outras instituições interessadas, no quadro de uma escutação paralela promovida pelo partido. No âmbito do diálogo nacional inclusivo em curso no país e na diáspora, visando a revisão pontual da Constituição da República, o jurista e antigo governante Teodato Unguana partilhou na passada terça-feira a sua opinião em relação ao processo. Teodato Unguana, especialista em direito, antigo governante e interveniente nas revisões constitucionais de 1990 e de 2004, considera que uma das principais lacunas das primeiras redações da Constituição foi a falta de uma ruptura efetiva na concentração dos poderes do chefe de Estado. É que se a simples supressão da norma da Constituição de 75 determinava que o Presidente da República Popular de Moçambique, ou o Presidente da Frelimo, feita pela Constituição de 90, tinha por efeito deixar a questão ao critério de cada partido. Portanto, a partir do momento em que já não está na Constituição que o Presidente da República é o Presidente da Frelimo, é o critério dos partidos, aquilo que vencer e achar que o seu líder pode acumular. A Constituição não dizia nada, não proibia. Retirou só aquele comando que dizia que o Presidente da República é o Presidente da Frelimo. Retirado esse comando. E por via disso, Unguana defende que a revisão constitucional deve ser encarada como um processo contínuo e criticou o facto do relatório produzido pela Comissão da Revisão Constitucional de Moçambique não ter sido tornado público. Apenas quero deixar expressa a estranheza sobre o facto de até hoje não ser libertado para o conhecimento público em geral e em particular pelos interessados nesses processos, até porque alguns de nós que não integramos o CREMON, integramos outros grupos de trabalho desde os tempos da introdução do poder local, das assembleias provinciais e, mais recentemente, da eleição dos governadores das províncias. Gostaríamos de ter acesso às conclusões do trabalho de CREMON, o nosso património, o nosso conhecimento. Mas, que eu saiba, não foram publicadas, não foram tornadas públicas. Não sei se estão nas gavetas, não sei o que estão a fazer nas gavetas. Deveriam contribuir. É um esforço já realizado, custou tempo e dinheiro, tempo dos intelectuais, académicos e profissionais que organizaram este grupo, fizeram esse trabalho. Portanto, devemos valorizar esse trabalho que eles fizeram, devemos pelo menos conhecê-lo e ver o que é que nós podemos dali retirar. No entender de Unguana, muitas das revisões constitucionais em Moçambique resultaram de conflitos e divergências eleitorais, razão pela qual considera fundamental começar pela reforma do sistema eleitoral. Esta é uma questão cuja colocação é absolutamente pertinente, porquanto um dos princípios que deviam constituir um imperativo orientador dos trabalhos numa revisão constitucional é o de se partir da revisão que a antecede, capitalizar nos seus aspectos positivos, isto é, tomá-los como dados adquiridos para os manter ou reforçar e daí avançar no processo de revisão. Por seu turno,
O académico e também jurista Teodoro Watt apresentou várias propostas de reforma constitucional, destacando a necessidade da criação de uma Assembleia Constituinte com poderes originários. Eu defendo a existência de uma Assembleia Constituinte. Isto é, um órgão colegiado, extraordinário e temporário, formado por representantes eleitos, em princípio representantes do povo. Há formas de eleger essa conferência ou essa Assembleia Constituinte, não me debrucei sobre ela, mas esta Assembleia Constituinte teria um poder originário, seria convocada para um propósito único e específico, diferente da Assembleia Ordinária, Legislativa Ordinária, com a missão exclusiva de elaborar, discutir, aprovar a nova Constituição ou reformular profundamente a existente. No prosseguimento do debate, foram apresentadas várias sugestões em defesa de uma revisão constitucional inclusiva. O país tem registrado vários acidentes de aviação que resultam em mortes e deixam luto entre as famílias. Com a aproximação da quadra festiva, o comandante-geral da PRM, Joaquim Sive, disse que é responsabilidade da polícia garantir a ordem e segurança pública em todo o país. Temos de estar cientes, companheiros, que nós é que temos que fazer a diferença para que as festas corram efetivamente. Estamos com um problema sério nas nossas estradas. Temos situações de acidentes que estão a dizimar vidas humanas, que estão a criar luto na população moçambicana. É nossa tarefa, é nossa missão. Fazer tudo para que as pessoas viajem seguras nas nossas estradas e que também tenham um regresso seguro por conta da nossa ação, da nossa presença. Sive destacou a necessidade de assegurar proteção aos turistas que visitarem o território nacional. Mas também temos outros colegas, outros compatriotas na diáspora que vêm se juntar aos seus parentes aqui no país para comemorar estas festas. Mas também temos turistas que vêm apreciar, que vêm descobrir mais o nosso país. A nossa missão tem que robustecer-se no asseguramento destas pessoas, que nada possa perturbar o seu trabalho, as suas festividades normais. O comandante-geral disse ainda que a polícia não irá tolerar qualquer situação de desvio de comportamento com o objetivo de manchar a corporação. Estaremos muito atentos para situações quaisquer de desvio de comportamento de qualquer um dos nossos colegas. Não iremos tolerar qualquer situação de indisciplina. Dizia o desvio de comportamento. Temos que estar vigilantes um dos outros para que situações que possam manchar a nossa corporação possam beliscar o belíssimo trabalho que está a ser feito pelos nossos colegas. Importa referir que Joaquim Sive falava esta quinta-feira no distrito de Nhamatanda durante a cerimônia de patenteamento de 502 polícias na Escola de Sargento de Polícia, ESAPOL, onde desafiou os novos patenteados a exercerem suas funções com liderança, disciplina e responsabilidade. Há mais de 5 anos que o intenso tráfico de caminhões de carga tem dificultado a circulação entre a cidade da Beira e o Porto, uma infraestrutura estratégica para a economia nacional e regional. Esse cenário tem causado prejuízos a várias empresas que dependem do corredor portuário. Para minimizar o problema, o governo lançou esta sexta-feira, na cidade da Beira, a primeira pedra da estrada de acesso ao porto, um investimento avaliado em cerca de 70 milhões de dólares americanos, financiado pelos Países Baixos. Durante o evento, o ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, afirmou que o projeto vai reduzir a desordem urbana provocada pela circulação de transporte pesado dentro da cidade. Estruturantes, esperamos descongestionar a estrada de acesso à cidade da Beira, eliminar longas filas de caminhões que ainda hoje atrasam a nossa cidade da Beira, reduzir a desordem urbana causada pelo transporte rodoviário pesado dentro da cidade da Beira, melhorar a segurança e fluidez de trânsito, criar condições para o desenvolvimento urbano mais harmonioso e sustentável para a nossa cidade da Beira. Por sua vez, o empresário Félix Machado
defendeu que, além de garantir uma infraestrutura moderna, a iniciativa exige coordenação institucional e uma governação inteligente. Apesar deste grande passo que iniciamos hoje, sabemos que o sucesso total do projeto exigirá mais do que uma infraestrutura física moderna. Exigirá coordenação institucional entre todos os stakeholders posicionados ao longo do corredor da Beira. De pouco servirá construir uma estrada se a alfândega, a logística, a agricultura, a fiscalização, transporte, armazéns aduaneiros continuarem a funcionar de forma isolada. O presidente do município da Beira, Albano Cariz, destacou que a permanência prolongada de navios ao largo, à espera de descarga, afeta negativamente as rotas do comércio. Também não gostaria de terminar sem remeter ao presidente da República e aos ministros que temos um grande problema a resolver, que é a permanência por muito tempo de navios com carga nos mares da cidade da Beira. 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que afugenta a nossa rota para a troca comercial. Na medida em que a melhoria da estrada de acesso ao Porto da Beira irá recapitalizar a localização geoestratégica da província de Sofala, associada à existência de um porto competitivo e um corredor de desenvolvimento da Beira que estabeleça ligação com vários países da Interland, servindo de porta de entrada e de saída para as repúblicas de Zimbábue, Zâmbia e Malau, e na região SADC no geral. A obra será executada pela Zhongmei Engineering e tem uma duração de 15 meses. Com o lançamento da primeira pedra, espera-se que haja melhorias no acesso ao Porto da Beira, reduzindo atrasos e facilitando o transporte de mercadorias. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Manuel, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus. Os deputados das bancadas parlamentares dos partidos da oposição, nomeadamente Podemos, Renamo e MDM, abandonaram na manhã desta sexta-feira a sessão plenária da Assembleia da República na cidade de Maputo, que debatia a proposta da revisão da lei da pauta aduaneira submetida ao Parlamento pelo Governo com caráter de urgência. A oposição argumenta que para tal decisão pesou a submissão tardia da proposta submetida pelo Presidente da República e a insuficiência de tempo para o debate aprofundado de uma reforma legislativa bastante complexa. Decidimos abandonar a sala de sessões porque tentamos, antes da sessão, pedir o adiamento da discussão sobre as matérias fiscais, mas não fomos tidos nem achados. Isso revela a arrogância do governo, mas também a tentativa de regresso ao monopartidarismo, porque nós, como bancadas, valorizamos os ganhos da democracia. E a democracia pressupõe ouvir a todos. O setor privado não foi ouvido, todos tiveram acesso à comunicação da CTA. Os deputados não tiveram tempo para trabalhar nestas matérias, o que quer dizer que o chefe de Estado, usando a prerrogativa regimental de procedimento simplificado para depositar proposituras da Assembleia da República, portanto, o arrepio daquilo que são os procedimentos, outros procedimentos da Casa, tem estado a enviar propostas à última hora. Estas propostas foram submetidas à Assembleia da República há uma semana, praticamente 10 dias, uma semana do encerramento desta sessão. Isto não deve acontecer, porque entendemos que o pacote fiscal vai em contramão com os pressupostos alcançados em sede do diálogo entre o setor privado e o governo e vai em contramão com o pacote de medidas da aceleração económica. Portanto, o governo não pode pensar que deve colocar a mão no bolso dos cidadãos, porque ficou provado que a economia não anda, as províncias estão mais pobres, não é por causa das receitas fiscais, mas por causa da corrupção
que é um anátema, é um cancro que mina o desenvolvimento do nosso país. A bancada parlamentar maioritária do partido no poder, Frelimo, que utilizou a ditadura do voto, ficou sozinha a ouvir a ministra das Finanças apresentar a referida proposta, justificando a decisão como certa e oportuna, tendo em conta que o governo precisa de alargar a sua base de arrecadação de impostos. Ao aprovarmos esses instrumentos, esta revisão pontual, repito, são alguns artigos. Ao aprovarmos, estamos a permitir que a 1 de janeiro o Estado moçambicano comece a cobrar receita para financiar as despesas, estas que nós fomos aqui elecando. E dizer que, durante esta uma semana, os deputados da oposição participaram nas comissões especializadas de trabalho, discutiram profundamente esses instrumentos, inclusivamente adotaram os pareceres que estão a ser apresentados em plenário. Se formos a ouvir, quando se fala da adoção do parecer, tem lá o nome de todos os deputados que subscreveram o parecer. Então, nós acreditamos que foi tempo suficiente, mas também nós temos o regime de submissão de leis sob modelo simplificado. Isso suspende todos os outros aspectos previstos no regimento, mas mesmo assim, a Assembleia da República, a bancada da Frelimo, anuiu este adiamento, o que permitiu que o governo fosse novamente reunir com o CTA, fosse reunir com os setores econômicos e chegar a um consenso. Mas nós todos sabemos que o imposto tem que ser pago para o benefício do cidadão. Nós nunca usaríamos ditadura de voto, isto que fique claro. Mas também não podemos prejudicar o funcionamento do Estado, porque existem alguns deputados que querem obstruir o funcionamento do Estado. Que fique claro, caros jornalistas, mesmo nós nos ressentimos dos choques financeiros que a nossa economia tem vindo a sentir. E é isto que nós temos que fazer como moçambicanos, identificar oportunidades para nós podermos, por nós mesmos, financiar aquilo que é a nossa despesa primária. Falamos aqui de pagamento de salários, compra de medicamentos, distribuição do livro escolar, abertura de fontes de água, são essas questões que o Estado deve ter previsibilidade orçamental para poder financiar. Mesmo com o abandono da oposição, o debate prosseguiu. Em causa estão alterações aprovadas em Conselho de Ministros na pauta aduaneira, no Código de Impostos sobre Consumos Específicos, ICE, Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes, ISPC, Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS, e ainda no Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPC. Um grupo de membros do partido Renamo, que contesta a liderança de Yusuf Momadi, confrontou-se violentamente com um outro quando estes tentavam tomar de assalto as instalações da delegação política provincial. A Renamo já tinha conhecimento, até porque Nelson Carvalho, porta-voz do partido, alertou em conferência de imprensa antes do sucedido. Queremos aqui apelar a este grupo para que em nenhum momento pense em pisar as instalações da delegação política provincial, porque as consequências que advirem serão da inteira responsabilidade destes cidadãos. Também queremos aqui dizer que este mesmo grupo tem usado símbolos e timbres do partido e, com base nessa situação, o Partido Renamo já acionou junto das autoridades, quer judiciais, assim como policiais, para responsabilizar aquilo que é o uso das falsas qualidades que estes senhores têm usado. O grupo, que marchou em direção à sede do partido com a intenção de colocar na cadeira um novo delegado por ele escolhido, foi recebido a catanadas, a zagaia e paus. E nestes confrontos resultaram no ferimento de pelo menos 8 membros que foram encaminhados no Hospital Central de Nampula. Pediam que a Renamo pudesse promover o Conselho Nacional. O Conselho Nacional aconteceu na província de Nampula. Convidamos para que todos esses pudessem estar, pudessem mostrar as suas reclamações, pudessem colocar as suas sugestões, e conhecemos que existiram pessoas que fazem parte deste grupo, mas que nenhum deles terá dito alguma coisa naquele Conselho Nacional. Convidamos para que todos pudessem se unir ao Partido Renamo, pudessem vir para juntos construirmos aquilo que são os objetivos do Partido Renamo, que é
governar e imortalizar a democracia no nosso país. Esta não é a primeira vez que membros da Renamo agridem-se com a intenção de tomar de assalto a sede do partido e desencorajar o grupo apoiante de Youssoufou Mamadi.